Boa tarde, gente. Aqui é o professor Léo para mais uma aula de administração. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de administração. Ele trata da questão do behaviorismo na administração. Logo depois de falar da teoria das relações humanas, tá? Como a primeira corrente da administração que fala da questão do desenvolvimento das relações democráticas dentro das empresas, né? Porque girava em torno da questão do respeito ao ser humano. Existe uma outra teoria, tá? Que é a chamada teoria behaviorista da administração, que também está relacionada à questão da construção do ser humano. Só que o respeito ao ser humano dentro da empresa. No entanto, é um tipo de teoria que não era tão ingênua em relação à teoria das relações humanas, no sentido de que os behavioristas pensavam que o homem era algo a ser construído de acordo com condições ambientais e não algo dado, tá certo? Tendo em vista que o homem não era algo dado e que na verdade ele era formatado ou constituído, configurado de acordo com as condições ambientais, através de leis de condicionamento, leis de reforço, né, da produção do sujeito, é que o behaviorismo se diferenciou, tá certo? Se diferenciou da teoria das relações humanas. Mas para que o behaviorismo na administração tivesse tido condição de se desenvolver, foi necessário que uma série de estudos sobre a psicologia humana viessem a surgir. No mesmo contexto da teoria das relações humanas, em que a psicologia passou a ser utilizada pelas empresas para que métodos de relação entre pessoas fossem sendo aperfeiçoados, tá? Do mesmo jeito, a psicologia foi trabalhada pelos behavioristas que estavam preocupados com a questão da administração. Behaviorismo vem de behavior, né, de human behavior, comportamento humano. E uma das pessoas que iniciou o behaviorismo, que iniciou o processo do behaviorismo, foi esse John B. Watson, né? Só que o expoente máximo é o Skinner, como nós vamos ver mais adiante. E o John B. Watson nos diz o seguinte: o que nós somos é o que fazemos, e o que fazemos é que o ambiente nos faz fazer, tá certo? Então o que ele quer dizer? Nós somos sujeitos dentro de condições específicas no trabalho em que a gente realiza dentro da empresa, tá certo? Então nós somos aquilo que fazemos e ao mesmo tempo, certo? Nós somos parte de um ambiente em que fazemos alguma coisa, tá? E aí, esse John B. Watson era psicólogo. O que a gente precisa fazer, então, para entender a questão do behaviorismo na administração é falar, primeiramente, de como é que a psicologia lançou o behaviorismo, tá? Como ideia que depois foi apropriada pelas teorias administrativas, tá certo? E aí tem uma série de autores da administração que nós vamos ver que tentaram implementar os métodos behavioristas dentro da empresa, tá? Inclusive a questão da pirâmide de Maslow, né, que vocês já devem ter estudado, né, já devem ter ouvido falar, a teoria da hierarquia, né, está baseada na pirâmide, nas necessidades do indivíduo. Tem várias necessidades possíveis em que o indivíduo pode se inserir, né, tem níveis diferentes de preenchimento de diferentes tipos de necessidade que deixam o indivíduo satisfeito ou insatisfeito. Isso aí está na teoria da administração behaviorista. Isso aí já fazia parte do processo, tá certo? Administrativo, tá? Então Maslow, por exemplo, é um deles, tá certo? Herbert Simon é outro, né? Que é o primeiro que nós iremos ver. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o Skinner, tá? A partir desse material aqui, bem interessante. Behaviorismo e Skinner. Skinner é o fundador do behaviorismo radical, a filosofia que dá sustentação à ciência da análise do comportamento. Em vídeos anteriores, já estudamos vários aspectos da abordagem behaviorista. Nesse vídeo, faremos uma síntese da visão de Skinner a respeito do ser humano. O vídeo está disponível para vocês. O canal posso disponibilizar para vocês posteriormente. Skinner, sem dúvida, defende uma visão determinista da natureza humana. Ou seja, conceitos como livre-arbítrio e escolha pessoal não têm espaço na análise behaviorista, pois as pessoas não são livres, são controladas por forças ambientais. Ora, mas no livro Comportamento Verbal, Skinner afirma que os homens agem sobre o mundo, modificam-no.
e, por sua vez, são modificados pelas consequências de sua ação. Bom, se os homens agem sobre o mundo, isso significa que existe livre-arbítrio e escolha pessoal. Afinal, o homem toma espontaneamente a iniciativa de agir sobre o mundo, certo? Errado. Na visão de Skinner, o homem age sobre o mundo, sim, mas ele não age sobre o mundo movido por causas internas e espontâneas. Não. As causas da ação do homem podem ser rastreadas até suas fontes que estão fora dele. Veja só. Se Joana organiza sua sala de estudos para poder estudar melhor, ela está agindo sobre o mundo. Mas a Joana não faz isso movida por uma causa interna. Em algum momento, ela foi informada pelo mundo externo que uma sala de estudos organizada pode favorecer sua concentração e facilitar o acesso aos seus materiais. Outro exemplo, se o Fernando leva o seu carro com problemas em uma oficina mecânica, ele também está agindo sobre o mundo, mas o Fernando não faz isso movido por uma causa interna, e sim porque, em algum momento, ele foi informado pelo mundo externo de que é necessário um mecânico para consertar um carro com problemas. Quando as pessoas controlam suas próprias vidas, elas o fazem porque foram instruídas a interferir no ambiente externo para que, de alguma forma, essa interferência traga resultados concretos e satisfatórios. Nós nos instruímos pelo contato com pessoas mais experientes, pelo estudo e pela experiência de vida que tende a reforçar os comportamentos que trazem melhores resultados. O comportamento humano é extremamente complexo, mas ele funciona de acordo com determinadas leis. Até meados do século XIX, muitas pessoas acreditavam que vermes surgiam espontaneamente nos corpos dos animais mortos, num processo de geração espontânea. Obviamente, essa explicação não correspondia à realidade. As larvas não surgem espontaneamente, elas surgem dos ovos deixados pelas moscas. Na visão de Skinner, a geração espontânea das larvas era uma explicação tão fictícia quanto é hoje a explicação da geração espontânea do comportamento. O comportamento casual ou aleatório pode parecer resultado de livre escolha, mas não é. Ele é resultado de variáveis ambientais e genéticas. As pessoas não são autônomos, a ilusão de autonomia persiste devido ao entendimento incompleto a respeito da história de vida das pessoas. Então, se eu vejo a Joana organizando sua sala de estudos, eu posso achar que isso é um comportamento autônomo e espontâneo, se eu ignorar que foi o Cláudio quem lhe deu essa dica na semana passada. Note que quando as pessoas falham em entender um comportamento, elas o atribuem a algum conceito interno, como o livre-arbítrio, valores ou motivações. Vale a pena ressaltar que Skinner aceita que as pessoas são capazes de refletir sobre seus próprios comportamentos, mas ele também afirma que essa capacidade de reflexão é um comportamento que está submetido às mesmas leis que os demais, não ao livre-arbítrio, e que tal comportamento pode ser observado e estudado como qualquer outro. Apesar de Skinner ter uma visão determinista da natureza humana, ele é bastante otimista. Como o comportamento humano é modelado pelos princípios do reforçamento, nossa espécie é muito adaptável, pois de todos os comportamentos emitidos, são aqueles que trazem os resultados mais satisfatórios que tendem a se repetir no futuro. Então as pessoas aprendem a viver de forma mais harmônica com o seu ambiente. Skinner sonha com uma sociedade idealizada na qual as pessoas se comportariam da forma mais amorosa, democrática, independente e benéfica. Evidentemente, Skinner sabe que as pessoas não são assim por natureza, mas ele também sabe que as pessoas não são naturalmente más. Dentro dos limites estabelecidos pela hereditariedade, as pessoas não são boas nem más. Elas são flexíveis em sua adaptação ao ambiente. Se uma pessoa geralmente se comporta de modo altruísta, ou seja, em benefício dos outros, isso significa que esse comportamento foi reforçado previamente.
Da mesma forma, se uma pessoa se comporta de maneira covarde, isso significa que os benefícios da covardia superam as consequências aversivas. Interessante, então, né, as pessoas podem ser ensinadas a alterar as variáveis ambientais de modo que o ambiente favoreça a ocorrência dos comportamentos mais desejáveis. Os comportamentos, segundo Skinner, são causados pela história de reforçamentos vividos por cada pessoa, assim como pela genética da espécie e pela evolução da cultura. Mesmo os comportamentos encobertos, ou seja, aqueles que não podemos ver, como os pensamentos e as emoções, são determinados por esses fatores. Nenhum comportamento surge espontaneamente. Nada vem do nada. A genética, na visão de Skinner, desempenha um papel importante no desenvolvimento da personalidade, mas ele sustenta que essa personalidade é fortemente moldada pelo ambiente, particularmente o ambiente social. Ou seja, como espécie, os seres humanos desenvolveram as formas de comportamento atuais devido aos fatores ambientais que selecionaram tais formas de agir como as mais satisfatórias. E no ambiente em que vivemos hoje, que inclui estrutura familiar, experiências vividas com parentes e amigos, sistemas educacionais, organização governamental e por aí vai, todas essas forças sociais desempenham um papel extremamente importante no desenvolvimento da personalidade humana. Então, tais forças não devem ser deixadas ao acaso. A personalidade ideal, na visão de Skinner, é a mesma idealizada por Carl Rogers e Abraham Maslow, quer dizer, uma personalidade confiável, compreensiva, calorosa e empática. De toda forma, para Skinner, os meios que favorecem o desenvolvimento desse tipo de personalidade não devem ser deixados ao acaso. Eles devem ser especificamente planejados e incorporados às estruturas sociais. Bem didático, né, gente? Bem didático. Aí uma coisa interessante, né? As condições ambientais determinam o comportamento do indivíduo. Isso é um primeiro ponto. Mas não só as condições ambientais, as condições genéticas, tá certo? E fora isso, tem outros tópicos, né? Como sistema educacional, sistema governamental, relação entre familiares. Isso aí tem que estar tudo muito bem organizado para que o sujeito se desenvolva de uma maneira benéfica, de uma maneira boa, né? Ou seja, o sujeito é refém de uma série de condicionamentos que estão relacionados a diferentes tipos de temas, né? Genética, ambiente, sociedade, escola, governo, e tudo tem que estar muito bem articulado para que o indivíduo seja bem constituído como sujeito humano, né? Porque nem todo sujeito é humano, ele precisa ser fabricado para se tornar humano, né? Esse é o resumo do material que nós vimos há pouco tempo. E aí existem vários princípios pequenos, né, que são colocados ao longo do vídeo à medida que está sendo explicada a teoria, né? Causalidade, otimismo e assim por diante. O que é importante é que esses elementos do behaviorismo estão ligados à ideia de reforço positivo e reforço negativo, tá? É importante que você exclua aquilo que é reforço negativo dentro de uma sociedade, dentro do meio ambiente, dentro de uma escola, dentro do governo, tá? Na genética, para que tira todas as coisas ruins, porque essas coisas ruins constam como reforço negativo, e no lugar você coloca reforço positivo. E esse reforço positivo constrói um sujeito para cima, um sujeito do bem, né? Um sujeito que está se preocupando com a integração à sociedade e às outras dimensões que compõem essa sociedade. Estado, né? Natureza, família e assim por diante, certo? E aí, esse segundo material trata exatamente disso, é um material complementar àquele primeiro. Vamos dar uma olhada aqui que é bem interessante. E aí, essa introdução é fundamental para que a gente possa entender como é que o behaviorismo foi construído e ressignificado para dentro da lógica das empresas, né, da administração. Tá? Vamos lá, dar uma olhada nisso aqui. Segundo Skinner, o reforçamento de um comportamento tem dois efeitos. Ele fortalece o comportamento e gratifica a pessoa,
Mas é importante ressaltar que reforço e recompensa não são sinônimos. Quer dizer, uma consequência reforçadora pode ser recompensadora ou prazerosa para a pessoa, mas nem sempre é o caso. Por exemplo, as pessoas são reforçadas para trabalhar. Afinal, todos temos contas a pagar. Mas muitos acham seus trabalhos chatos, desinteressantes e não recompensadores. Reforçadores existem no ambiente e, na maior parte do tempo, eles não são percebidos pelas pessoas. Qualquer comportamento que aumenta a probabilidade de sobrevivência da espécie ou do indivíduo tende a ser reforçado. Veja bem, comida, higiene, sexo e cuidados parentais são condições necessárias à sobrevivência da espécie. Logo, quaisquer comportamentos que resultem em comida, higiene, sexo ou cuidados serão automaticamente reforçados, já que essas consequências são de interesse do organismo. Ferimentos, doenças e situações climáticas extremas, por sua vez, são condições prejudiciais à sobrevivência. Logo, quaisquer comportamentos que tendem a reduzir ou evitar essas condições provavelmente serão reforçados, já que evitar tais condições é de interesse do organismo. Perceba então que o reforçamento, também chamado reforço, pode ser dividido em duas categorias: reforços que geram condições benéficas ao organismo e reforços que amenizam ou evitam condições prejudiciais. Os primeiros são os reforços positivos, já os segundos são os reforços negativos. Vamos detalhar. Quaisquer estímulos que, ao serem adicionados a uma situação, aumentam a probabilidade de um comportamento se repetir, são chamados de reforços positivos. Perceba que comida, água, sexo, dinheiro, aprovação social, conforto físico são reforçadores positivos. Isso quer dizer que, por exemplo, se um comportamento tem como consequência a geração de aprovação social, tal comportamento provavelmente se repetirá no futuro. Contudo, Skinner reconhece que reforçar comportamentos humanos é muito mais complicado do que reforçar comportamentos de animais, pois é difícil determinar quais consequências são reforçadoras para uma pessoa específica e quais não são. Dependendo do histórico de experiências do indivíduo, surras e humilhações podem ser reforçadoras, ao contrário de carinhos e elogios. De toda forma, o dinheiro, na visão de Skinner, é um reforçador generalizado. Quer dizer, ele funciona com praticamente todo mundo, pois pode ser trocado por uma infinidade de outros reforçadores como alimento, sexo, status e até mesmo surras, se for o caso. Tem o prelúdio de Maslow aqui, né? Como vocês podem observar também. Quando um estímulo aversivo, como o mal-estar, é removido de uma determinada situação, isso aumenta a probabilidade de o comportamento que provocou o alívio se repetir. Por exemplo, se você está lendo um livro e alguém liga o som em volume muito alto, você faz sinal para a pessoa reduzir o volume. Se tudo se resolve, da próxima vez você repetirá esse comportamento, pois ele removeu o estímulo aversivo da primeira vez. Essa remoção resulta em reforço negativo. O reforço positivo e o reforço negativo se diferenciam porque, no primeiro caso, um estímulo que é de interesse do organismo é adicionado à situação como consequência de um comportamento. Já no reforço negativo, um estímulo aversivo é removido da situação como consequência de um comportamento. Mas tanto num caso quanto no outro, o resultado é o mesmo: o reforçamento do comportamento precedente. O estudo dos processos de reforçamento foi uma das principais contribuições de Skinner para o desenvolvimento de uma psicologia científica. De fato, Skinner, com seu behaviorismo radical, suplantou o mentalismo, quer dizer, o estudo da mente pela introspecção, e ofereceu à psicologia um fenômeno objetivo para ser investigado: o comportamento. Dê uma olhada.
He started at Harvard early in his career. He was a graduate student here. He went away to the Midwest for 20 years, and he came back in 1948 and remained here until his death. His main contribution was twofold. First, in the form of an idea, the idea being that if psychology is to be a science, it cannot study anything that's not directly observable. So Skinner didn't deny the existence of the mind, but he really believed that if you wanted to be a real scientist, that you would never try to study the mind because that was a black box. You couldn't directly perceive it. What you could see directly was behavior. And this is the most important sort of concept that he came up with and designed equipment, boxes, recording equipment, to measure an animal's responses in the face of something called reinforcement. So the idea is a very simple one. If I want to increase some behavior in you, let's say a positive behavior, like helping, what I need to do is make sure that I give you a reinforcer every time you do that behavior. A smile might be enough, a cookie maybe. He broke this important concept of how do we change people's behaviors, how do we shape them? And he was a true, I would say, American psychologist. He believed very much that who you came all wired up to be was much less important than what the world could do to you and shape you. Before Skinner, psychology relied on something called the method of introspection. You asked people to think about things and then talk about them. And what J.B. Watson, who influenced Skinner, and what Skinner did is to create a complete departure from that. And they said, there is no place in science for asking people questions and having them just tell us what's in their head. We have to measure. We have to measure this stuff so that we know objectively, with the increase in number of reinforcing pellets that you give a rat, what is the exact shift in behavior. And it was that precision and the focus on objectivity that they brought to our science that has shaped it, I would say, forever. No próximo vídeo, conheceremos as diferenças entre a punição positiva e a punição negativa. É interessante porque aqui se trata de uma série de vídeos, tá certo, gente? Dentro da psicologia. E aqui ele está falando basicamente do Skinner, né? Que vocês podem observar. E do Watson, que foi, na verdade, aquele cara que antecipou o Skinner. Por que eu estou apresentando tudo isso para vocês? Porque essa questão do reforço, essa questão de fazer parte de um lugar em que você tenha um reforço positivo para que você se sinta bem, ela é fundamental para a administração de empresa. É preciso criar um ambiente que possa condicionar o sujeito a se sentir bem e dar resultados bons dentro daquele ambiente. Só assim ele pode se sintonizar, se adaptar bem. Se ele sai de dentro desse contexto se adaptar bem, ele passa a vir ser somado por uma série de reforços negativos, ele começa a negar o espaço da empresa, né? E aí é nesse sentido que a gente vai começar a falar de administração, né? Administração behaviorista, né? Estabelecendo a diferença entre o behaviorismo e a teoria das relações humanas, tá certo? Só que qual é a questão, gente? É que antes disso, eu gostaria de mostrar algumas experiências do Skinner com animais, de modo a que você possa observar como ele adapta esses experimentos dele à realidade humana, tá certo? Essa aqui é a caixa de Skinner, tá certo? Ele bota um ratinho aí, e aí ele vai condicionando o comportamento desse rato. Aí, claro que o ratinho é um animal de complexidade mais simples do que o ser humano. No entanto, ele precisa estudar isso para ver como é que a composição da conduta dos bichos pode também influenciar na conduta dos seres humanos. E aí tem esse material que é bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui nessas experiências que ele fez. O próprio Skinner mostrando como é que ele trabalha com pombos, trabalha com ratos, trabalha com animais. Harvard psychologist B.F. Skinner seeks nothing less than the engineering of human nature. Bem interessante. Estudar a natureza humana para ver como é que isso pode ser aplicado na administração, por exemplo. As simple as pigeons, Skinner declares that with the right social engineering, we can create a new breed of human being. Skinner is firmly in the behaviorist tradition pioneered by John Watson in the 1920s. Like Watson, Skinner contends that with the right tools, we can predict and control behavior. Skinner really inherited the mantle from Watson of behaviorism in this country. But it's kind of interesting to think about how there's a subtle difference in the way they went about it. Watson, as we know, ended up becoming an advertising executive, ended up embracing
the American value system as it existed. Skinner was different. Skinner was a visionary. Skinner felt that through behaviorism, he could influence the world towards a greater humanity. Not meet humanity where it was, but take humanity to a new place through the principles of behaviorism. Picking up where Watson left off, Skinner wants to do the rigorous science to prove that environment is everything. Change the environment, he argues, and you can change the individual. Or in Skinner's case, the pigeon. Skinner himself was a born gadgeteer. He had, in his own early years, as a boy, for example, he developed ways of sorting ripe, I think it was cranberries, from unripe cranberries. He invented a cannon that would shoot things over his neighbor's fence. This was the kind of man he was. He was developing new ways to do everyday things in ways that were more comfortable, more efficient. During World War II, Skinner had developed a pigeon guidance device for the U.S. military. While the Russians had dogs carrying bombs, and the Swedes had seals to blow up mines, Skinner had a plan of his own. O famoso cão de Pavlov Pigeons to guide russo. missiles Vamos to mostrar enemy aqui target. também. At the time, however, the military had no missiles to guide. But Skinner's pigeon research did not go to waste. He develops a system called operant conditioning to prove that a behavior will be repeated by a subject when rewarded. Repetition leads to reinforcement. Reinforcement to changes in behavior. This hungry pigeon is moving about more or less at random. Sometimes it turns its head to the left. When it does, we reinforce that movement by giving the pigeon access to a dish of grain. Skinner Bacana. then waits for it to turn further. Again, more food. Ultimately, the pigeon will turn in a complete circle, having learned that only when he turns will he be rewarded. What Skinner was able to do in very carefully controlled studies with animal models was they demonstrate that whole chains of behaviors could be built step by step so that literally you could teach a pigeon to do complicated behaviors that no one would have predicted possible. And Skinner believes that if it works for pigeons, why not people? In Skinner's mind, behavior is behavior, up and down the evolutionary scale, and it is all learned. One of the great successes is in education. People are taught to do more complicated tasks than anyone had thought possible. Educação By em breaking empresas, down né? behavior into small steps and giving positive reinforcement along the way. The essence of Skinner's work was that we could manipulate the environment in ways that would permit us to produce any kind of behavior that we wished, and we could develop individuals in ways that made every possible future open to them. Bacana, né? Aí a caixa de Skinner também. Ele fez trabalho não só com pombos, mas com ratos também. Aqui é outro exemplo bacana, né? O que é interessante observar, gente, nesse caso específico? É que essas experiências de laboratório que tem a ver com tentativa de constatação de fatos para que a gente estude melhor a psicologia humana, tá certo? Isso aí foi aplicado para a educação, para a administração, para vários setores estratégicos. E o primeiro setor foi o setor militar, como foi dito, o setor norte-americano, né? Como complemento disso, a gente tem, por exemplo, o Pavlov, né? E a experiência do cão de Pavlov. E o cão de Pavlov, que é russo, né? Está demonstrado aqui, tá? Bem interessante isso. Vamos dar uma olhada aqui no material dele. Cão de Pavlov, legendado. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow.
he rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собачку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Associação de ideias, né, que o animal realiza. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Bacana, né, gente? Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Bacana. Como os animais aprendem mesmo no meio ambiente, né? Isso era a preocupação do Pavlov. Então tinha vários lugares, vários países em que existiam vários cientistas preocupados em entender como os animais se comportam para que eles possam fazer experiências de entendimento de como é que o homem se comporta. Para quê? Para fazer com que isso se adapte a diferentes realidades sociais. Escola, empresa, enfim. E aí nós temos finalmente essa relação entre administração e psicologia, né? E essa relação entre administração e psicologia já pode ser colocada aqui, né, já a partir do conteúdo da nossa apostila, né? Que fala de teoria comportamental, né? Que vem de behaviorismo, né? Human Behavior. A teoria comportamental, teoria behaviorista da administração, trouxe uma nova concepção e um novo enfoque dentro da teoria administrativa. A abordagem das ciências do comportamento. É preciso entender como é que o homem vai se ajustando a certas condições ambientais para que a gente possa melhorar as formas de organização empresarial, a forma de comportamento humano dentro da empresa, tá? A teoria comportamental da administração tem o seu início com Herbert Alexander Simon, Douglas MacGregor e Hans Linkett, são outros autores importantíssimos dessa teoria. Dentro do campo da motivação humana, salienta-se também o Maslow, né, Abraham Maslow, Frederick Herzberg e David McClelland, né, são esses caras que a gente vai trabalhar, tá? Herbert Alexander Simons, MacGregor, Linkett, Abraham Maslow, Herzberg e David McClelland, tá certo? São os autores da teoria administrativa. Só que para que essas teorias administrativas fossem implementadas como forma de melhoria das relações entre os homens dentro das empresas, foi necessário o Skinner, foi necessário o Watson, foi necessário o Pavlov, né, que nós estávamos vendo até agora, tá? E aí nós temos aqui mais um dado.
a origem da teoria das relações humanas, né? Que tem a origem, né? Oposição total à teoria das relações humanas em relação à teoria clássica, tá? Não tem nada a ver nem com a teoria clássica, nem com a teoria das relações humanas. A clássica sobre a questão da hierarquia dos gerentes, que não leva em consideração traços psicológicos da humanidade, e nem tem a ver com a teoria das relações humanas, porque não está ligado a essa visão ingênua de que o indivíduo não deve ser condicionado, como se o indivíduo fosse bom por natureza. Não é assim, ele precisa ser condicionado para dar alguma resposta importante para a empresa, para a escola, enfim, né? Vai depender do lugar em que ele se encontra. O segundo aspecto importante, que para o não behaviorismo, é uma rejeição à concepção romântica e ingênua em relação ao comportamento dos operários, que, se estivessem satisfeitos e bem cuidados, seriam produtivos. Não é um dado natural que as pessoas queiram trabalhar com felicidade e alegria por livre e espontânea vontade, tá certo? E aí o behaviorismo entendeu isso desde o começo, né? É preciso fazer com que o homem seja condicionado pelo ambiente através de uma série de reforços externos positivos, assim como foi feito naquelas experiências, né? De modo a que o homem possa entregar outras respostas no seu trabalho, tá certo? Em 1947 surge um livro que marca o início da teoria comportamental no contexto da administração, né? Não é na psicologia, é a administração trazendo coisas da psicologia para dentro do seu próprio contexto, né? Da sua própria disciplina. O comportamento administrativo de Herbert Alexander Simon é um ataque aos princípios da teoria clássica e a aceitação com os devidos reparos e correções das principais ideias da teoria das relações humanas, né? Não se pode nem apelar para uma visão ingênua de um indivíduo que é naturalmente democrático e bom, e não se pode também apelar para a ideia de que basta você olhar a empresa na sua hierarquia e montar uma organização grande em que independe o sujeito que está lá envolvido, né? Independe se o indivíduo tem problemas ou se ele não tem problema. Isso aí é criticado pelos behavioristas, né? Então não é nem teoria clássica, nem teoria científica, nem teoria das relações humanas. Ele já vai por uma nova vertente. Claro que ele vai fazer a crítica a essas outras teorias com o objetivo de adaptar, pegar algumas coisas delas para implementar coisas diferentes, né? De onde parte e como se constitui o behaviorismo? A teoria comportamental surge ao final da década de 1940, como a gente disse, 1947, né? Com uma redefinição total dos conceitos administrativos. Ao criticar as teorias anteriores, o behaviorismo da administração não somente reescalona as abordagens, né, amplia as abordagens, redimensiona as abordagens, mas também amplia o conteúdo e diversifica sua natureza. Mas para isso a psicologia precisou amadurecer e lançar novos estudos para que o behaviorismo na empresa fosse bem trabalhado, né? É interessante esse material que eu separei para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos a teoria da racionalidade limitada do Simon, né? É o primeiro teórico que nós vamos trabalhar nesta aula, tá certo? É bem legal. As reflexões sobre mecanismos cognitivos e sociais da tomada de decisão permitiram o desenvolvimento de um novo modelo de racionalidade, o modelo da racionalidade limitada, que veremos no decorrer deste vídeo. O modelo da racionalidade limitada critica a racionalidade absoluta, subjacente ao modelo econômico clássico, que confere aos tomadores de decisão a possibilidade de otimizar suas decisões a partir do conhecimento de todas as opções. Simon propõe o conceito de que a racionalidade é sempre relativa ao sujeito que decide, não existindo uma única racionalidade tida como superior. A economia clássica se baseia em uma concepção absoluta de racionalidade, no sentido de que pressupõe um conhecimento absoluto de todas as opções disponíveis de ação. O tomador de decisão pode pesar todas as opções de ação possíveis e escolher a melhor opção, tida como ótima. Seria a melhor maneira, one best way, proposta por Taylor. De acordo com este modelo, o processo decisório tem 3 etapas.
A primeira delas, identificação e definição dos problemas a partir de uma análise de oportunidades e ameaças próprias Olha a matriz a um fofa aí, ambiente né? de negócios específico. A segunda delas, elaboração de várias soluções possíveis para os problemas identificados a partir das informações existentes. Comparação exaustiva das consequências de cada alternativa de ação. Seleção das alternativas, decisão e implementação da melhor alternativa de ação possível, de acordo com os critérios previamente estabelecidos. Beleza? Aí aqui é um vídeo interessante sobre essa questão dos limites da racionalidade humana dentro da empresa, né? Mas tem que levar em consideração também que isso foi apropriado pelos behavioristas, né? Da mesma forma que na administração, da mesma forma que a psicologia foi implementada com cada vez mais intensificação nas empresas, né? E aí, o que nós temos, né? A hierarquia das necessidades de Maslow, que vocês já devem conhecer, a gente precisa trabalhar um pouquinho isso agora, tá certo? A hierarquia das necessidades de Maslow, proposta pelo psicólogo americano Abraham Maslow, baseia-se nas necessidades humanas que já estão dispostas em níveis de hierarquia de importância que influenciam o comportamento humano. É uma pirâmide na qual, à medida que são satisfeitas as necessidades dos níveis mais baixos, segue em direção ao topo até a mais alta das aspirações. Como vocês já devem saber, existe uma pirâmide grande no Maslow, né, que o Maslow desenvolveu, e essa pirâmide ela tem a hierarquia das necessidades. E a primeira das necessidades é a necessidade fisiológica. É a necessidade de alimento, de roupa, repouso, moradia. Tá? A outra necessidade, a segunda, que está num passo acima, é de segurança. Segurança do corpo, emprego, recursos, moralidade, família, saúde, propriedade. Esses elementos relacionados às necessidades humanas são elementos que estão no behaviorismo, porque o Maslow é visto como um teórico da administração behaviorista, tá? Comportamentalista, tá? Que não esqueçamos, tem a ver com essa questão da psicologia que a gente estava adiantando antes. Então existem cada etapa da pirâmide de Maslow deve ser preenchida para que a outra apareça. Primeiro a necessidade fisiológica, depois a necessidade de segurança. Eu não vou me sentir seguro se, por exemplo, me faltar alimento, roupa, repouso, tá certo? Porque essa etapa de baixo tem que estar preenchida. Aí logo em seguida você tem a necessidade social, necessidade de família, intimidade sexual, depois estima, autoestima, confiança, conquista, respeito pelos outros. Isso é fundamental também, né? E aí a pirâmide vai subindo, né? Eu vou mostrar o modelo completo da pirâmide mais adiante, né? A moralidade, criatividade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos e necessidade de autorrealização, né? São o topo da pirâmide, né? Tá aqui a pirâmide completa, ó. De baixo para cima, né? Primeiro você tem que preencher as necessidades fisiológicas, né? Que tem a ver com alimento, roupa, repouso. Depois a necessidade de segurança. Depois a necessidade social. Depois a necessidade de estima. Depois a necessidade pessoal. Cada etapa cumprida vai levar a outra, certo? E se é uma etapa, se você cumprir todas as etapas em uma de baixo, passou a não estar mais cumprida, o aspecto que está no topo vai caindo, tá certo? E aí vai o sujeito começa a entrar em crise. E aí são essas condições, são esses fatores externos que determinam até que nível é possível que o indivíduo se sinta bem ou não se sinta tão bem, né? Inclusive em uma empresa, né? É preciso que uma empresa, por exemplo, a administração, dê roupa ou dê condição para que o indivíduo se alimente, tenha roupa, tenha condição de manter sua moradia, tenha condição de repousar. Uma empresa ele deve fornecer também segurança, né? Segurança do corpo, recursos da moralidade, família. É preciso ter um pacotão. Nessa época, quando a gente é empregado, a gente tem direito a plano de saúde, tem direito a uma série de coisas. Isso tem tudo a ver com a pirâmide das necessidades de Maslow, né? É preciso que o indivíduo seja visto num contexto mais amplo, né? Ele não é só aquele que trabalha, ele é o cara que pega o ônibus, ele é o cara que fica doente, ele precisa de um apoio nesse sentido, né? E assim por diante. Aí é nesse sentido que as empresas vêm, né? Elas dão direitos às pessoas para que elas não passem necessidades, né? Sejam direitos diretos ou indiretos, né? O salário vai permitir a pessoa, por exemplo, ter alimento, roupa, repouso, moradia, saúde, né? E aí a necessidade social mais acima, e a de estima mais acima, e pessoal mais acima, né?
Aí aqui do lado nós temos um outro esquema, né, que é do Maslow, né? Embaixo nós temos a questão da necessidade básica, né? Os dois primeiros, segurança fisiológica, necessidade básica, estima e necessidades de estima e sociais são já necessidades psicológicas, e a de cima do topo é chamada necessidade de autorrealização, tá certo? A satisfação de cada nível é pré-requisito para que o nível seguinte influa no comportamento, que coloca o comportamento em constante dinâmica. É preciso então, como a gente estava falando, que cada polo alimente um ao outro para que a gente tenha uma visão ampla do sujeito. O sujeito está maximamente satisfeito em diversas dimensões, tá certo? Aí, tá aqui, né, uma descrição, vocês vão ter isso na apostila de vocês: necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima, necessidade de autorrealização, né? E aí, quando as necessidades mais baixas estão razoavelmente satisfeitas, as necessidades localizadas nos níveis mais elevados começam a dominar o comportamento, tá certo? Mas sem as necessidades básicas estarem sendo bem contempladas, não tem como o indivíduo se sentir bem nas necessidades do topo. Contudo, quando a necessidade de nível mais baixo deixa de ser satisfeita, ela volta a predominar no comportamento enquanto gerar tensão no organismo, tá certo? E aí o indivíduo decai, né? Então é preciso ver o que está em cima e o que está embaixo, o que é prioritário, o que não é tanto prioritário, né? E assim por diante. E aí nós temos aqui, né, um outro esquema da pirâmide proposto pela teoria bifatorial do Herzberg, né? Temos a teoria das necessidades de Maslow e a teoria bifatorial do Herzberg, né? Que ele apenas faz uma outra distribuição, trata do mesmo esquema, mas ele faz com outra distribuição, né? Falando de aspectos higiênicos e aspectos motivacionais. Como vocês podem ver aí, até o terceiro tópico, né, necessidade fisiológica de segurança social, o Herzberg chama de higiênico, tá certo? E os dois últimos tópicos, né, da pirâmide são aspectos motivacionais, que ele chama de aspectos motivacionais. O Maslow não faz essa distribuição, né? Ele coloca isso em 3 etapas, né, como eu tinha mostrado para vocês aqui, não é isso? Ó. Tá? Necessidade básica, psicológica e de autorrealização. O Herzberg, ele vai fazer de uma maneira diferente, ele só divide em 2 etapas, higiênicos e motivacionais, tá certo? E aí cada etapa deve ser cumprida. O que importa é que cada etapa seja cumprida. O que eu gostaria de pedir no sentido de uma atividade? Eu gostaria que vocês fizessem 2 pirâmides, tá certo? A primeira pirâmide é uma pirâmide das suas necessidades de Maslow. O que é que você precisa na sua vida para cumprir as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, necessidade de estima e necessidade pessoal, certo? E numa empresa, se tu for aquele modelo da empresa que você tem, se você for pegar esse gráfico aqui e adaptar para uma empresa, para que os funcionários se sintam melhor nessa empresa, quais são os elementos que você deve pontuar para que o funcionário se sinta bem? A atividade vai estar na descrição do Google Sala de Aula, mas eu quero adiantar para vocês que vocês já podem ir preenchendo, né? Uma dica básica que eu dou é que você possa fazer o print, né? Possa fazer o print, tá certo? Dessa pirâmide. E aí, ao fazer isso, tá certo? Você tem como preencher essas necessidades, né? Básicas, tá certo? E aí, como vocês podem observar aqui, ó, só mostrar mais uma vez para vocês aqui um detalhe, ó. No Maslow, vocês têm isso aqui, ó, certo? Eu vou dar o zoom aqui, ó, certo? Tá vendo? Ó, necessidades de autorrealização, necessidades psicológicas, necessidades básicas, certo? No Herzberg, você tem 2 só, motivacionais e higiênicos, tá vendo? Ó? Certo? Mas aí o que você vai fazer? Você vai dar o print, tá certo? Você vai dar o print e vai levar para o Illustrator e substituir, colocar do lado aqui, tá certo? Cada necessidade fisiológica sua, segurança sua, social sua, estima, certo? E aí, havendo um tempinho, eu posso mostrar para vocês, dar um exemplo de como é que vai funcionar isso, tá certo? Como é que vocês podem fazer isso. Do contrário, é bem simples, né? Você simplesmente pode redesenhar essa pirâmide no caderno, fotografar e mandar para mim, ou então fazer em algum aplicativo online, né? Esse vai ser o trabalho que eu vou passar para vocês, tá certo? E aí, só reforçando que para o Herzberg, né, que com esse esqueminha aqui da direita, né?
Os fatores higiênicos são aqueles definidos pelo contexto que envolve o emprego e fogem ao controle, salários e benefícios, tipos de chefia, né? Os fatores higiênicos são importantes, pois evitam insatisfação, não elevando a satisfação, ou se elevam, não a mantêm continuamente. Por outro lado, quando são péssimos, provocam a insatisfação. E os motivacionais são aqueles que, relacionados ao cargo e à tarefa desempenhada, incluem a liberdade de decidir como executar o trabalho, definição de metas e objetivos, autoavaliação de desempenho, enfim. Tá? Eu quero só que você se fixe no caso do Maslow, tá certo? A do Herzberg, ele vai, na verdade, só fazer um detalhamento maior dos aspectos que estão lá na do Maslow, tá certo? É importante realçar que cada pessoa possui sempre mais de uma motivação. Toda necessidade está intimamente ligada com o estado de satisfação e insatisfação das outras necessidades, do mesmo jeito, né? Tanto para Maslow quanto para Herzberg, né? Que ele também tem essa pirâmide. Seu efeito sobre o organismo é sempre global e nunca isolado. Qualquer comportamento motivado é um canal pelo qual muitas necessidades fundamentais podem ser expressas ou satisfeitas conjuntamente. Tá? Qualquer frustração ou possibilidade de frustração de certas necessidades passa a ser considerada ameaça psicológica. Então, o medo da frustração pode fazer com que o indivíduo queira criem temores dentro dele, né? E aí é bom evitar. Essa ameaça é que produz as reações gerais de emergência do comportamento humano. O homem que vive em tensão, vive ansioso para que dê tudo certo, ele ele pode ter uma série de problemas de saúde, né? Na outra aula nós vamos falar do Job Enrichment, enriquecimento das tarefas, né? Que tem a ver com outro autor, tá? Mas no momento atual vamos voltar aqui na pirâmidezinha do Maslow para encerrar. E aí na outra sessão, se for possível, se havendo um tempo, eu ainda mostro para vocês como é que vocês podem fazer essa teoria das necessidades de Maslow, né? Assim, a pirâmide de vocês, tá certo? E a pirâmide da empresa, dos funcionários da empresa que vocês estão lançando, aquela empresa fictícia, né, que a gente já está abordando ao longo das aulas, né? Um grande abraço e até a próxima sessão. Até logo.